Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 19.2 O Deus Congelado. 4 horas passaram em um piscar de olhos. O gelo do pântano havia derretido há muito tempo e os guerreiros estavam reunidos ali, no portão principal da aldeia. Após a intensa batalha de antes, havia poucos e preciosos guerreiros que sobreviveram para lutar mais essa batalha. Havia 316 deles no total. Apenas os guerreiros participariam dessa batalha, isso porque Chazuriel havia dito: serão poucos inimigos, gente demais só vai atrapalhar. Isso parecia uma explicação bastante lógica, mas não foi tudo. Zariel ficou um pouco à frente dos Lizardmen e olhou para os guerreiros. Todos estavam pintados com marcas que mostravam que os ancestrais haviam descido sobre eles. A determinação era evidente em seus rostos e eles pareciam confiantes na vitória. Os Lizardmen circundantes estavam aplaudindo seus guerreiros. Ainda assim, ele podia ver alguns preocupados no meio da multidão. Zariel se esforçou para manter uma expressão indiferente, a fim de evitar que sua inquietação aparecesse em seu rosto. Ele não queria que os outros Lizardmen soubessem que esta batalha era, em suma, um sacrifício vivo ao Rei da Morte. De fato, essa seria uma batalha que pretendia demonstrar o poder do Rei da Morte aos Lizardmen. Sua finalidade era erradicar completamente a própria possibilidade de rebelião entre os Lizardmen. Eles não tinham chance de sobreviver, o que significava que o subtexto por trás das palavras de Chazuriel era que para que pudéssemos reduzir as baixas ao mínimo, Zariel desviou o olhar dos Lizardmen e voltou seu olhar atento para a formação inimiga. O exército esquelético permaneceu onde estava. Não havia sinal do monstro chamado Coqueutus entre eles. Zariel duvidou que o mesmo se tratasse de um esqueleto. Já que era um subordinado confiável daquele Rei da Morte, como ele poderia ser apenas mais um no meio deles? Ele deve ser algum ser cuja força era aparente em um relance. Um forte barulho veio de trás do preocupado Zariel. Ei, Zariel! Zemberu o cumprimentou como de costume. Ele permanecia como de costume, mesmo quando se dirigia para a morte certa. O moral tá nas alturas. Bem, seria bom se pudesse ficar assim quando enfrentássemos o tal do Coqueutus. Tá na hora. Chazuriel estava no portão principal, e todos os olhos dos Lizardmen estavam nos 2 elementais do pântano ao seu lado. Krush não estava aqui, pois gastou toda a mana na conjuração dos elementais. Estava com grande exaustão física após conjurar uma infinidade de magias defensivas de longa duração em Zariel, isso a deixara quase imóvel. De fato, quando eles saíram de casa, Krush já havia dito que se desmaiaria após usar muita mana, e eles nunca mais se veriam novamente. Sozinho agora, Zariel olhou para o lugar onde Krush estava. O jeito que ela parecia quando se separaram fez Zariel se sentir como se tivesse sido esfaqueado no coração. Guerreiros, vamos! Com um grito empolgante, Chazuriel alimentou as chamas do espírito de luta dos Lizardmen, e o ar estava cheio de tensão. Ele teve que pensar como um guerreiro novamente. Zariel refreou seus pensamentos alucinantes. Os Lizardmen avançaram lentamente, liderados por Chazuriel e os 2 elementais do pântano. Eles estavam deixando a aldeia para que não sofresse danos na luta. Zariel e Zemberu seguiram atrás deles. Nesse momento, Zariel de repente olhou de novo para a aldeia. Havia muros quebrados de terra, os Lizardmen preocupados os observando, e Zariel suspirou baixinho e afastou todas as suas preocupações enquanto avançava. Ele não falou o nome da fêmea que estava em seus lábios. Os Lizardmen invadiram o pântano e entraram em formação na região entre o exército esquelético e a aldeia. Dito isto, eles não tinham formação notória. Simplesmente se espalharam para esperar a luta. À sua frente estavam os vários chefes tribais e os 2 elementais do pântano. O exército esquelético provavelmente estava esperando pela chegada deles. Eles bateram em seus escudos e pisaram no chão. Os muitos pequenos atrasos normalmente fariam a marcha de um exército soar como banda fora de tom em algum ponto.
No entanto, este exército de undeads marchou com perfeita coordenação, produzindo um som harmonioso. Se as circunstâncias fossem diferentes, seria digno de aplausos. Assim que os Lizardmen foram atraídos pelo som de seus movimentos, várias árvores caíram, atrás do exército esquelético. Havia apenas uma razão pela qual aquelas árvores gigantescas cairiam, porque alguém as havia derrubado. Isso provocou uma comoção entre os Lizardmen. Como ninguém era visível ainda, era razoável supor que várias pessoas haviam trabalhado juntas para derrubar aquelas árvores. No entanto, se fosse esse o caso, as árvores estariam caindo com demasiada uniformidade. É claro, depois de ver a sincronia do exército undead, um observador poderia pensar que eles poderiam derrubar árvores com tal precisão, mas nenhum dos Lizardmen achava que era isso. Um pensamento bizarro passou por suas mentes, que tudo isso tinha sido feito por um ser. Isso porque não havia som de lâminas cortando madeira antes que as árvores caíssem. Em outras palavras, pode ser possível, por mais surpreendente que seja, que alguma pessoa incrivelmente forte tenha derrubado as árvores com um único golpe. Quão forte é um braço e quão poderosa seria uma arma para cortar uma árvore enorme ao meio com um único golpe. Os terríveis tremores das árvores que caíam misturaram-se com o som do exército esquelético batendo escudos, e ambos se aproximaram dos Lizardmen. A ansiedade começou a fermentar. Isso era de se esperar, quem poderia permanecer calmo em tais circunstâncias? Mesmo Zenberu, que estava preparado para morrer, ficou abalado, apesar de tentar esconder. Logo, a criatura que havia aberto um caminho pela floresta finalmente apareceu. Ao mesmo tempo, as batidas nos escudos pararam de repente. No silêncio sobrenatural, a primeira coisa que viram foi uma massa de luz azul brilhante. O quão mais brilhante seria se o céu não estivesse nublado? Parecia um inseto bípede, com o corpo maciço de uns 250 centímetros de altura. Algo entre uma formiga ou um louva-a-Deus, parecia um híbrido feito por um demônio totalmente depravado. Seu exoesqueleto duro estava envolto em um frio congelante e brilhava como pó de diamante. Tinha uma cauda selvagem que era tão longa quanto seu corpo e cravejada de incontáveis pontas. Suas poderosas mandíbulas pareciam que poderiam facilmente cortar as mãos de um homem. Tinha 4 braços, e em suas extremidades haviam garras afiadas como navalhas, cada uma das quais estava embainhada em uma manopla brilhante. Usava um amuleto em formato de disco e um colar de ouro e anéis de platina ao redor dos tornozelos. Foi assim que o ser de inigualável poder, seguidor do Rei da Morte, fez sua entrada. Esse é o Coquilhutos. O coração de Zarielzu bateu forte. Inconscientemente, sua respiração ficou mais rápida. Nenhum dos Lizardmen falou. A atenção de todos foi atraída para o monstro que dera as caras. Eles estavam tão assustados que não conseguiam desviar o olhar. Eles começaram a recuar lentamente sem perceber. Sejam eles guerreiros Lizardmen que vieram com moral alto, ou Zarielzu e os outros que vieram aqui preparados para morrer, todos ficaram profundamente chocados pelo aparecimento desta entidade inimaginavelmente poderosa. Eu sei que o Rei da Morte não usou tudo o que tinha, mas nem em sonho eu esperava que o guerreiro que ele enviaria seria tão assustador. Mesmo com uma magia que removeu seu medo, o impulso de fugir ainda surgiu dentro do coração de Zarielzu. Foi um milagre que os guerreiros, que não eram protegidos por essa magia, não estivessem atropelando uns aos outros enquanto fugiam. Coquilhutos lentamente se aproximou. Entrou orgulhosamente no pântano, passando pelo exército esquelético, e então Coquilhutos parou cerca de 30 metros dos Lizardmen. Depois disso, seu rosto de insectoide girou sobre o pescoço esguio, como se estivesse procurando alguém. Zarielzu teve a sensação de que os olhos de Coquilhutos estavam nele. Bom, já que a Insama está assistindo, eu devo garantir a vocês uma chance para brilhar. Contudo, antes disso, esse pilar, quando a magia foi ativada, 2 pilares de gelo irromperam da água entre os Lizardmen e Coquilhutos, a cerca de 20 metros de distância. Isto pode parecer grosseria para os
guerreiros que estão prontos para morrer, mas eu devo informar todos que passarem destes pilares encontrarão céus, túmulos. Quem cruzar esta linha morrerá. Coquelutus cruzou os braços, como se quisesse dizer: a escolha é sua. Ei, quem diria, mas ele parece ser um sujeito honrado, né não? Zarilzu assentiu profundamente com as palavras de Zenberlu. Então ele deu um passo à frente. Zenberlu e os outros dois chefes o seguiram. Shizuryu olhou para trás, para os guerreiros que estavam prestes a segui-lo. Vocês deveriam ficar aqui, não? Voltem para a aldeia. Caso contrário, morrerão com a gente. Como é? Queremos lutar também. Dá medo, mas, mesmo assim, ainda queremos lutar. Recuar não é covardia. É preciso verdadeira coragem para viver, então por isso não vale para nós. Como chefes, não podemos aceitar outras pessoas nos governando sem lutar, entendeu? Mas, chefe, vamos lutar também. Não sejam afobados. Vocês são jovens, saiam daqui. Deixe o resto para os velhos aqui. Um grupo de Lizardmen avançou lentamente, eram bem mais velhos, mas nenhum deles tinha idade suficiente para ser considerado idoso. Havia 57 deles, e nenhum dos outros podia dizer qualquer coisa depois de ver seus rostos. Talvez se mostrassem que estavam prontos para morrer ou tivessem desistido de si mesmos, os jovens desobedeceriam. No entanto, em suas expressões continham um apelo para os Lizardmen mais jovens viverem e celebrarem o milagre da vida. Com nada mais para dizer, os guerreiros restantes recuaram. Shizuryu se virou para encarar Coquelutus mais uma vez. Desculpe pela espera, Coquelutus. Coquelutus estendeu a mão para os Lizardmen e fez um movimento os chamando. O gesto parecia dizer podem vir. Em resposta a essa provocação, Shizuryu gritou: avançar! Oh! Totalmente preparados para morrer, os Lizardmen deram voz a um grito das profundezas de suas almas, o rugido que parecia dividir o próprio céu, e avançaram contra Coquelutus. Coquelutus considerou calmamente os guerreiros que o atacavam. Desculpem meu desrespeito, mas eu devo diminuir céus. Números. Coquelutus tinha certeza de que não seria derrotado, mesmo que todos os guerreiros o alcançassem, mas ainda assim, ele tinha que eliminar seus oponentes. Pessoalmente falando, Coquelutus teria gostado de permitir que seus inimigos chegassem perto para que pudessem lutar. Porém, ele havia recebido muito mais generosidade do que merecia, e permitir que esse bando de guerreiros desleixados batalhe contra um guardião da grande tumba de Nazarick seria desrespeitoso com Ainz. Assim, ele desencadeou sua aura. Uma habilidade derivada da profissão Cavaleiro de Niflheim, Frost Aura. Esta habilidade especial danificava e retardava o inimigo através do uso de temperaturas extremamente frias. Em plena potência, poderia até mesmo congelar os Lizardmen que estavam apenas assistindo ao longe. Então ele teve que reprimir seu poder. Foi preciso estreitar seu raio e reduzir seu dano. Uma onda de frio congelante expandiu-se a partir de Coquelutus, preenchendo instantaneamente um raio de 25 metros de diâmetro. A temperatura despencou após a exposição ao frio intenso, e o ar parecia grunhir. Isso deve bastar. Ele recuou sua aura. A exposição momentânea significava que a nevasca selvagem desaparecerá como se nunca tivesse existido. No entanto, não era ilusão ou truque. A melhor prova disso eram os 57 cadáveres de Lizardmen que cobriam o pântano. Apenas mais 5 resistiram. Claro, eles eram os 5 Lizardmen mais fortes. Sem se incomodar com o poder de Coquelutus ou com a morte de seus companheiros, eles se moveram como uma pedra voou pelo ar. O Lizardmen blindado liderou a investida, seguido por mais 2 atrás dele. Além disso, os 2 elementais do pântano tinham rachaduras por todo o lado depois do ataque congelante, e ficaram atrás dos Lizardmen porque eram mais lentos. Aquele na retaguarda incitou magias uma após a outra.
O primeiro ataque foi uma pedra, destinada à garganta de Coqueutus. Mas foi completamente sem sentido, pois, nós, guardiões, estamos equipados com itens que garantem resistência contra ataques. Distância, uma barreira invisível que parecia cobrir seu corpo desviou a pedra. A seguir continuou a investida com o Lizardman. A armadura que ele usava era uma herança ancestral, um dos 4 tesouros, a White Bombone. Era forte o suficiente para desviar a Frostbane, um dos 4 tesouros, e foi aclamada como a armadura mais resistente entre os Lizardmen. Em contrapartida, havia uma espada que Coqueutus equipou do nada, como se tivesse sido sacada no ar. A espada de Coqueutus desembainhada era um Odashi, sua lâmina de mais de 180 centímetros de comprimento, chamada Godslaying Emperor Blade. A mais afiada entre as 21 armas que Coqueutus possuía. Em seguida, ele a moveu mirando no Lizardman. Um corte fluido ressoou calmamente passando pelo ar. Se não fosse pela situação atual, teria sido um som que as pessoas gostariam de ouvir. Depois desse som, o corpo do chefe e sua armadura se dividiram em 2 metades da cabeça à cauda, que caíram para a esquerda e para a direita, no pântano. A Godslaying Emperor Blade estava intacta, apesar de ter quebrado a mais forte armadura dos Lizardmen. Os outros 2 Lizardmen não pareciam afetados pela morte de seu companheiro. Eles levantaram suas armas e executaram um ataque de pinça. Art. À direita, Zemberu enviou um golpe no rosto de Coqueutus, reforçando com arma de aço natural e pele de aço. Go! À esquerda estava Frostbane, apunhalando a barriga. Este ataque foi calculado para explorar o fato de que armas longas eram pesadas em combates corpo a corpo. Claro, isso só se aplica a pessoas comuns. Coqueutus moveu-se ligeiramente e interceptou o braço de Zemberu com a lâmina Godslaying Emperor Blade. Seus movimentos sobrenaturais faziam parecer que a arma em sua mão era uma extensão de seus membros. A pele de Zemberu poderia rivalizar com a dureza do aço sob os efeitos da pele de aço, mas a armadura de agora já havia provado o quão afiado era a Godslaying Emperor Blade. A lâmina entrou no braço de Zemberu cortando como se estivesse passando pela água. Curva-se. Quando o braço direito cortado de Zemberu pulverizou sangue arterial fresco, a outra mão de Coqueutus agarrou casualmente a Frostbane, que se dirigia para sua barriga. Oh! Interessante, esta. E uma boa espada, vai. Zariuzu desistiu, e soltou a Frostbane até então imóvel. Imediatamente atacou o joelho de Coqueutus com um chute. Coqueutus não evitou. Ele simplesmente recebeu o golpe. No final, quando o pé de Zariuzu encostou no joelho de Coqueutus, foi Zariuzu quem sentiu a dor. Parecia apenas chutar uma parede de ferro com todas as suas forças. Over Magic. Curar ferimentos leves em massa, através do uso de quantidades prodigiosas de mana, pode-se aumentar a eficiência que normalmente não deveria ser usável. Ajudado por esse aprimoramento de metamagia, Shizuryu conjurou a magia que curava as feridas de todos. Coqueutus olhou para Shizuryu com interesse, já que este usava uma técnica de metamagia da qual nunca ouvira falar antes. No entanto, os 2 elementais do pântano bloquearam sua linha de visão. Enquanto o braço de Zemberu gradualmente retomava sua forma original, os 2 elementais do pântano atacaram Coqueutus usando seus tentáculos. Mas Coqueutus foi mais rápido e já havia cortado os corpos dos elementais do pântano. Assim que os elementais do pântano se dissolveram em pedaços de lama, Zariuzu deu um soco nos olhos compostos de Coqueutus, na barriga e no peito. Naturalmente, Zariuzu quem foi ferido com esses ataques. A pele dos punhos se partiu e sangue fresco jorravam como lágrimas. Que incômodo! Coqueutus golpeou o peito de Zariuzu com a cauda espetada. Guare! Zariuzu voou para longe como se tivesse sido atingido por um tacapi em altíssima velocidade. No final, ele bateu no pântano, rolando várias vezes antes de parar. No entanto, a agonia em seu peito e o sangue vermelho brilhante a cada vez que ele tossia, tornaram difícil para Zariuzu respirar.
As costelas quebradas provavelmente perfuraram seus pulmões, não importava o quanto tentasse, ele ainda sentia-se afogando. Parecia que estava na água. O fluido quente escorrendo em sua garganta o fez querer vomitar. Ele olhou para o peito e a ferida, que parecia que alguém o havia esfaqueado com uma lâmina afiada, estava jorrando sangue. Apenas um ataque reduziu Zarilzu a esse estado lastimável. Zarilzu olhou para Coquelutus, o espírito de luta ainda queimava em seus olhos enquanto lutava para continuar respirando. Você ainda deseja lutar, então? Isso deve retornar para você. Depois de jogar a Frostpain de volta a Zarilzu, Coquelutus ignorou e se virou para os Lizardmen restantes. Shizuryu lançou uma magia de cura em Zenberu, que havia regenerado o braço, mas cuja saúde estava muito esgotada. Assim que Coquelutus estava prestes a alcançá-los, outra pedra voou para ele, tentando desviar sua atenção. No entanto, o ataque foi inútil, e foi facilmente desviado. Que irritante! Coquelutus resmungou e depois estendeu a mão para o chefe da presa pequena. Cincelo perfurante, várias dezenas de lanças de gelo afiados como navalha, cada uma do tamanho de um braço, pontilhavam uma grande área. Um dos Lizardmen estava dentro do raio de ataque e as lanças de gelo perfuraram instantaneamente. Elas acertaram uma no peito, duas na barriga e uma na coxa direita, cada uma delas facilmente penetrou em seu corpo. O chefe da presa pequena, o melhor ranger entre os Lizardmen, caiu no pântano como uma marionete cujos cordéis foram cortados, a lama espirrou com o baque. Ouvir Magic. Curar ferimentos leves em massa. Zenberu avançou enquanto Shizuryu conjurou sua magia de cura novamente. Zenberu estava tentando ganhar tempo para as feridas de Zarilzu se recuperarem. Ele sabia que este era um curso imprudente de ação, e que ele não era nada ante o poder de Coquelutus. Mesmo assim, Zenberu correu na frente sem hesitar um momento. Coquelutus virou-se levemente para Zenberu, que havia entrado em seu alcance de ataque. Um flash de luz foi mais rápido do que Zenberu podia ver, sua velocidade estava além da destreza de Zenberu, a lâmina cortou facilmente através da carne de Zenberu, o cadáver decapitado de Zenberu jorrou sangue como um geyser, desmoronando suavemente no pântano. Logo depois disso, sua cabeça juntou-se ao gramado. Agora restam somente vocês dois. Ouvi falar Dona sua força a partir de Ainsama. E, no fim, somente vocês dois permaneceram. Coquelutus, que não se moveu nem um centímetro desde que a batalha começou, estudou os dois, e sacolejou sua espada. Não havia nenhum traço de sangue ou gordura na lâmina branca reluzente. Esse movimento bonito parecia que poderia varrer tudo em um único golpe. De frente, estava Zarilzu, que se recuperara a ponto de mal poder ficar de pé, e Shizuryu, que sacara sua espada grande. Os dois flanqueavam a frente e a traseira de Coquelutus. Zarilzu sujou os dedos no sangue que escorria de seu peito e espalhou-o no rosto. A maneira como ele aplicava o sangue a si mesmo fazia parecer que ele estava convocando os espíritos ancestrais sobre si mesmo. Zarilzu, como vão as feridas? Terríveis. Ainda dói bastante. Mas, eu posso dar alguns golpes. Estamos ferrados. Não acha que já deu o que tinha que dar? Olha, sendo sincero, minha mana está quase esgotada. Se eu perder a concentração, posso desmaiar. Os dentes de Shizuryu se rangiam um no outro. Talvez ele estivesse rindo. Quando Zarilzu ouviu isso, sua expressão também mudou. Oh, sério mesmo? É anos já, você se esforçou bastante também. Zarilzu sorriu e suspirou, relaxando os ombros. Seu braço da espada relaxou. Uma torrente de dor rompeu perto de seu peito, mas Zarilzu lutou para ignorá-la. Ele não desistiria justo agora. Zarilzu pretendia lutar até o fim. Desde o começo, ele sabia muito bem que a vitória era impossível. A derrota era inevitável, mas eles não puderam aceitá-la. Isso porque seria como mentir para seu povo, dizendo-lhes que poderiam ganhar.
Já que os outros realmente acreditaram neles, não puderam aceitar o fato de que seriam derrotados. Eles tiveram que dar tudo o que tinham até o momento final, então trate de usar a espada que está empunhando. O grito de Zariuzu ecoou por toda a área circundante. O som de estalidos veio das mandíbulas de Coqueutus. Belo grito de guerra. Coqueutus provavelmente estava rindo. Mas este não foi o riso do forte zombando dos fracos, mas sim um guerreiro rindo com um companheiro de luta. Assim que se fala, Zariuzu. É isso aí. Eu vou lutar ao seu lado até nosso amargo fim. Shizuryu sorriu também. Então, sinto muito por te manter esperando, Coqueutus dono. Coqueutus encolheu os ombros quando Shizuryu disse isso. Tudo bem, não sou tão grosseiro ao ponto de interromper uma despedida entre irmãos. Agora, preparem para seu destino. Não peço perdão, vocês já estavam prontos desde o começo. Quando Zariuzu e Shizuryu começaram a se mover, Coqueutus preparou a Gold Slaying Emperor Blade e perguntou: digam seus nomes. Shizuryu Shasha. Zariuzu Shasha. Eu vou me lembrar de vocês, guerreiros. Eu também peço desculpas por não usar armas nas minhas mãos restantes. Não é que eu desejo desprezar vocês, mas simplesmente não são fortes o suficiente para isso. Que pena, é sim, aqui vou eu. Os dois atacaram Coqueutus. A lama respingou no pântano. O timing descoordenado de seus ataques desconcertou Coqueutus. Os dois não entraram em seu alcance ao mesmo tempo. Shizuryu foi o primeiro a fazer isso. Sentindo um esquema, Coqueutus aguardou o próximo movimento. Já que Shizuryu foi o primeiro a entrar em sua zona de ataque, Coqueutus estudou cuidadosamente o próximo movimento de Shizuryu. Shizuryu parou logo antes de Coqueutus alcançá-lo de prisão de terra. E lançou uma magia. Incontáveis correntes formadas de lama saltaram em Coqueutus. Zariuzu correu selvagemente. Ele havia até escondido a Frostpain nas costas para que seu oponente não pudesse avaliar seu alcance de ataque. A declaração de Shizuryu de que estou quase sem mana era apenas um artifício para enganar Coqueutus. Se ele tivesse mordido a isca, talvez pudesse ter sido preso pelas correntes místicas e sido atingido pela investida de Zariuzu por trás. Por mais duro que seja seu exoesqueleto, eu ainda posso ser capaz de penetrar se eu for com tudo que tenho. Com isso em mente, Zariuzu abandonou a defesa para se concentrar no ataque, e o ataque resultante deveria ter sido bastante forte. Ele deve confiar muito nessa espada. Coqueutus podia entender como ele se sentia, afinal, guerreiros tendem a ser parecidos. Coqueutus se sentia confiante sobre as armas que possuía. Em particular, a espada que ele agora empunhava, que já havia sido usada por seu criador, era especialmente importante para ele. Portanto, apesar de quão desequilibrado seria a batalha, Coqueutus insistiu em fazer uma batalha com a Gold Slaying Emperor Blade na mão, como um sinal de seu respeito supremo. Contudo, eles tinham cometido um erro de cálculo. Seu oponente era Coqueutus, guardião do quinto andar da grande tumba de Nazarick. Minhas defesas não podem ser violadas por alguém de nível menor que o meu. As correntes de lama deixaram Coqueutus um instante antes de alcançá-lo, voltando à terra comum e afundando de novo na lama. Magias de baixo nível não podiam perfurar as defesas mágicas de Coqueutus. Ice Burst. Quando o grito ecoou, um vórtice de névoa branca cercou Coqueutus. Esforço. Sem sentido. Coqueutus era imune a danos causados pelo frio, então, enquanto a suave brisa da névoa congelante soprava ao seu redor, ele esperava pacientemente que Zariuzu e Shizuryu entrassem em seu alcance de ataque.
Logo o momento em que estava esperando chegou. No entanto, Coquelutus hesitou brevemente. Ele pensou: meu inimigo pode ser parado apenas tendo a cabeça decapitada. Diante do ataque completo de Zariuzu, Coquelutus não achou que a mera decapitação impediria seu avanço. A imagem mental de um corpo sem cabeça correndo apareceu em sua mente. Nesse caso, ele deveria cortar as mãos primeiro e depois a cabeça. Não, isso não seria honrado. Melhor acabar com ele de uma só vez. Zariuzu fez a investida com todas as suas forças, dedicando cada fibra de seu ser ao ataque, mas ainda era lento demais para Coquelutus. Uma sombra negra apareceu em meio à névoa branca. Zariuzu fez um ataque perfurante com a espada, e Coquelutus a pegou levemente entre os dedos, como antes. Coquelutus não sentiu danos de frio nas pontas dos dedos. Talvez Zariuzu tenha desconfiado que Coquelutus era imune ao frio e optou por não ativar a habilidade. A investida foi rápida, mas facilmente bloqueada. Isso confundiu Coquelutus. Mas essas dúvidas desapareceram em um instante. A vida de seu inimigo terminaria com um golpe da God Slaying Emperor Blade, então não havia mais nada para se pensar. E então só restaria um deles. Então, apenas avançaram. Sem planejar nada. Assim que o decepcionado Coquelutus estava prestes a atacar, ele mudou de ideia. Entendo, Graya. Com um poderoso rugido, a espada grande cortou a névoa congelante que pairava no ar. O movimento de Shizuryu trazia consigo um vendaval que dispersou o nevoeiro congelado. A prisão de terra, a investida de Zariuzu, a Ice Burst, todos foram chamarizes. Por ter sido cauteloso com Zariuzu esfaqueando-o com a Frost Pain, o golpe de Shizuryu com a espada grande seria mais prejudicial, então essa deve ter sido a verdadeira intenção dos irmãos. Contudo, ataques surpresa devem ser realizados em silêncio, já que ele não pôde mitigar o som que fizeram enquanto corriam pelo pântano. Não poderia ser qualificado como um ataque surpresa. Coquelutus ficou perplexo. Então valeria mesmo a pena receber dano do frio? Ou essa foi apenas uma luta sem sentido? Ainda assim, era verdade que seu inimigo havia entrado em sua zona de ataque. Agora que a arma de Zariuzu estava a seu alcance, não havia nada a temer. Apenas a ordem em que morreram mudaria. Tendo decidido isso, Coquelutus manejou a God Slaying Emperor Blade. O golpe acertou em cheio. Shizuryu foi partido ao meio junto com sua espada grande. Antes que o corpo pudesse atingir o chão, Coquelutus retirou sua lâmina, planejando atacar Zariuzu. E então, os dedos segurando a Frost Pain escorregaram. Surpreso, Coquelutus olhou para os dedos para ver o que o fez deslizar para frente. Ele viu o vermelho brilhante de sangue em meio à névoa branca pairando no ar. Em um instante, Coquelutus percebeu por que seus dedos haviam escorregado. Sangue? Ele estava confuso. Ele se perguntou, e então, quando viu o rosto de Zariuzu através da névoa, de repente se deu conta do que era. O sangue manchado em seu rosto não era para pintar a si mesmo, mas para lustrar sua espada. Tampouco o Ice Burst teve a intenção de ferir Coquelutus ou esconder a forma de Shizuryu. Seu objetivo era esconder o sangue que cobria a espada, que por isso era escondida nas costas. Quando ele bloqueou o ataque de Zariuzu, Coquelutus fez isso com os dedos. Zariuzu lembrou-se disso e apostou na pequena chance de fazer isso de novo. Assim, ele tinha feito todos estes estratagemas para conseguir isso. Só então, o raio de luz surgiu no cérebro de Coquelutus. Então, foi por isso que seu avanço foi tão fraco. Não é de se admirar. O plano de lubrificar a espada com sangue não era para me perfurar e para criar essa chance. Ele diminuiu a velocidade para me fazer pensar que era fácil de pegar
A lâmina deslizou lentamente, avançando em direção ao corpo azul claro de Coqueutus. Agora que Zariusu tinha jogado toda a sua força e até peso corporal na investida, nem mesmo Coqueutus seria capaz de pará-lo, nem mesmo com 2 dedos sujos de sangue. Se ele tivesse agarrado mais longe, poderia haver algo mais a ser feito. Mas a esta curta distância, ele estava sem opções. Coqueutus ficou tão comovido que sentiu um arrepio. Embora tivessem contado com um pouco de sorte, esse foi um ataque que exigiu várias apostas, cada uma delas valendo a pena. O mais importante era que, sem Chizuru, nada disso seria possível. Chizuru não deveria ter entendido a aposta de Zariusu, mas, como o irmão mais velho, depositara toda a sua confiança em seu irmão mais novo, a ponto de sacrificar sua própria vida. Aquele ataque surpresa sem sentido e gritos foram todos para desviar a atenção de Coqueutus de seu irmão por um momento. Um único momento. E por apenas um único momento, enquanto Zariusu forçava Frostpain para ele com toda a sua força, as mandíbulas de Coqueutus tremeram. Magnífico, e assim a lâmina atingiu o corpo de Coqueutus, ela desviou levemente. Seu corpo, que brilhava em um azul fraco, não tinha sequer um arranhão. Este era o resultado do abismo intransponível que separava os NPCs de Nazarick de nível mais alto de mero Lizardman. Me perdoe, mas possuo uma habilidade que nega temporariamente ataques de armas fracamente encantadas uma vez ativado. Seu ataque se torna inútil. Esse golpe foi bem estruturado. Coqueutus sentiu que deixar uma cicatriz desse golpe como uma marca de respeito por esses guerreiros seria apropriado. No entanto, ele estava sob os olhos de um ser supremo, e ele não poderia fazê-lo em sua posição como guardião. Coqueutus deliberadamente deu um passo para trás, espirrando na lama e manchando seu corpo azul imaculado. Foi apenas um único passo. Não havia sentido para isso. Recuar não teria feito nenhuma diferença para ele. Zariusu ainda morreria e Coqueutus ainda ganharia. Entretanto, esse passo para trás foi um sinal de louvor do forte Coqueutus ao fraco Zariusu. Zariusu sorriu, como alguém fazia quando sabia muito bem que tipo de destino aguardava, mas ainda assim, aguardou o inevitável. Quando ele o fez, Coqueutus moveu sua espada para baixo,